Então, falando ainda de outra forma de exercício do meu direito fundamental de liberdade, vamos mencionar agora a liberdade de ação profissional, que nada mais quer dizer do que a minha liberdade de ofício, né? De escolha de trabalho, de escolha de ofício, tá? Isso está no inciso 13 da Constituição Federal e garante o quê? Garante a nossa faculdade de poder escolher de maneira livre, né? Com liberdade, então, o trabalho que nós queremos exercer dentro do Estado, né? O trabalho que nós queremos exercer junto à sociedade, tá? E também menciona aí, deixa claro então, esse direito fundamental que cada um dos indivíduos tem, que cada um de nós, né, temos dentro do Estado brasileiro, de exercer a atividade profissional de acordo com a nossa vontade, com a nossa preferência. Poder escolher com liberdade, então, qual será a minha ação profissional, qual será o trabalho que eu pretendo exercer, né? Fazendo a leitura aqui, o inciso 13, ele diz assim, ó: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, mais uma previsão de um direito fundamental que comporta restrições pela lei, né, pela norma infraconstitucional. Então, essa liberdade de ação profissional, ela pode comportar exigência quanto a qualificações profissionais, tá? Ou seja, para determinados trabalhos, para o exercício de determinados ofícios, né, a Constituição ela estabelece que podem ser feitas exigências pela legislação infraconstitucional. Tá? Então a lei vai poder exigir qualificações profissionais para o exercício de determinadas profissões. Tá? Por exemplo, nós advogados, nós temos previsão em lei lá no Estatuto da OAB, né, de que para o exercício profissional da função de advogado tem que ter prévia aprovação em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então é um requisito para o exercício dessa profissão trazido pela legislação infraconstitucional. Da mesma forma, o médico, né? Um médico que quer atuar em áreas especializadas da medicina, né? Não como clínico geral, mas ele quer ser um especialista em alguma área da medicina, ele vai precisar ser aprovado em cursos de especialização. Tá? Também é um requisito, é uma qualificação profissional colocada pela legislação infraconstitucional para o exercício de determinadas funções, né? Para trabalhar, por exemplo, como lá no Rio tínhamos muito, para trabalhar na área petrolífera, né? Para exercer funções na área de extração de petróleo, para trabalhar embarcado nas plataformas, né? Tinha que ter qualificação profissional em áreas como salvatagem, né? Em áreas ali ligadas ao exercício dessa profissão. Tá? Então, para poder embarcar, para poder trabalhar, exercer esse ofício, as pessoas tinham que... para poder exercer esse ofício, precisavam passar por cursos de qualificação profissional. Tá? Então, não há qualquer ofensa ao meu direito fundamental de liberdade de ofício, de liberdade de ação profissional, porque trata-se de um direito fundamental, mas que tem como característica implícita a limitabilidade. Então, nesses casos, a própria Constituição traz ali a menção de que a lei pode trazer limitações ao exercício da minha liberdade profissional. Tá? Me lembro que no passado, no governo Dilma, a Dilma ela quis editar uma lei trazendo a exigência, não sei se, acho que já até comentei com vocês, trazendo algumas exigências na questão da formação dos médicos no Brasil, na verdade com relação à especialização dos médicos, tá? Ela queria criar uma lei para exigir que os médicos que se formassem em determinado ano, eles iam ser obrigados a se especializar numa área A da medicina. Os que se formassem no ano seguinte, eles deveriam se especializar na área B. No ano seguinte, todos os médicos formados naquele ano deveriam se especializar numa área C da medicina. Tá? No intuito de acabar com essa falta de médicos em determinadas áreas da medicina, porque nós temos muitos médicos pediatras, né? Nós temos muitos dermatologistas, mas nós temos poucos médicos geriatras, poucos médicos cardiologistas. Estou usando a título de exemplo, nem sei se exatamente isso corresponde à verdade em termos de número.
né, pessoal? Mas existem determinadas áreas da medicina que o número de especializações é muito maior. Então formam muito mais médicos em determinadas áreas do que em outras áreas, né? E a Dilma, ela quis, na oportunidade, criar uma lei para restringir essa liberdade de ação profissional para aqueles estudantes que se formassem em medicina num determinado número de anos, aí não me lembro se ia ser por 10, por 15, por 20 anos, que ia exigir que todos os estudantes que se formassem em medicina se especializassem nestas áreas cujo número de profissionais é bem menor dentro do estado, tá? Então, isso virou um projeto, mas esse projeto não foi nem tramitado, esse projeto ficou prejudicado porque ela pediu a retirada do projeto, né? Dada ali as manifestações no sentido de que esse projeto ofendia o meu direito fundamental de liberdade profissional. Não sei nem se chegou a ser enviado, se ficou só naquela discussão, mas que isso foi uma ideia do governo Dilma, foi, né? E seria então uma lei totalmente inconstitucional, porque ofenderia o meu direito fundamental à liberdade profissional, tá? Então, ela não pode o Estado obrigar que o indivíduo exerça uma determinada atividade profissional de acordo com a vontade do Estado, né? Isso faz parte da preferência individual de cada um, faz parte da liberdade individual de cada sujeito, de cada pessoa dentro do Estado brasileiro, ok? Outro direito de liberdade, pessoal, e aí é o último deles, né, que cumpre nos mencionar, é o direito de liberdade de locomoção, tá? Que tem assento no inciso 15 da Constituição Federal, que é chamado de direito de ir e vir, né? Nada mais é do que a minha liberdade de locomoção, né, dentro do território nacional. Diz aqui o inciso 15 da Constituição Federal de 88. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, tá? Então, em período de paz, né? Porque depois nós vamos falar que em épocas de guerra, né? Ou melhor, no tempo de guerra, quando decretado o estado de sítio, como nós vimos, o 139, ele faz também uma restrição a essa liberdade de locomoção. Claro, se o Estado estiver passando por um momento de luta armada, de guerra declarada, o Estado vai poder restringir o trânsito de pessoas pelas fronteiras dos estados, né? Porque nós estamos num momento de intranquilidade social. Então, não é um direito absoluto, pode sofrer limitações, tá? Esse meu direito de ir e vir, essa minha liberdade de locomoção no território nacional, como diz o inciso 5, né? No qual toda pessoa pode entrar, permanecer e sair do território nacional com os seus bens, tá? Mas vale destacar que essa previsão de que pode sair com os seus bens ou entrar com os seus bens, né, não garante o direito à imunidade fiscal, tá? Então, quando a pessoa entra no Estado brasileiro, ela pode ter que pagar imposto, né, pessoal, para poder entrar com seus bens no território brasileiro, tá? Não está garantido a imunidade fiscal. A mesma coisa quando alguém quer sair do país com seus bens, né? Ela pode então ser taxada, ser tributada, né, nos termos da lei nacional. Tá? Então, o meu direito de locomoção garante que eu possa, em tempo de paz, transitar livremente dentro do Estado brasileiro sem sofrer limitações, né? A Constituição, ela prevê, além desse direito fundamental, uma garantia para esse direito fundamental, uma garantia fundamental, que é a ação de habeas corpus. É uma garantia, então, fundamental implementada em forma de ação constitucional, né? Através da ação de habeas corpus, que se encontra lá no inciso 68 do artigo 5º, que nós vamos estudar logo na sequência, né, quando falarmos das garantias fundamentais. Mas já fazendo uma leitura, o 68 trata do habeas corpus ao dizer que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, né? Seja por ilegalidade ou por abuso de poder de alguma autoridade, tá? Então, nesse caso, né, para garantia do meu direito de ir e vir, a Constituição trouxe uma garantia fundamental,
né, para preservar o meu direito de ir e vir, a Constituição trouxe uma garantia fundamental que é o habeas corpus, tá? E existe sempre uma discussão, na verdade é uma discussão bem ultrapassada, né, pessoal? Se a cobrança de pedágio nas estradas seria uma ofensa ao meu direito fundamental de ir e vir, a minha liberdade de locomoção, tá? A resposta é negativa, tá? Eu coletei aqui um trecho de um julgado para ilustrar o que estamos falando, tá? Embora não mencione especificamente a não ofensa à liberdade de locomoção, diz que a cobrança de pedágio também é constitucional, também tem previsão na Constituição, tá? Então menciona lá a cobrança de pedágio, né? Natureza jurídica de preço público, e era um julgado que tratava dessa possibilidade de cobrar pedágio no estado do Rio Grande do Sul. E o entendimento é de que essa cobrança era constitucional, tá? Através da ação direta de inconstitucionalidade 800. Foi de relatoria do falecido ministro Theory, né? Theory Zavascki. Diz aqui esse trecho do julgado: o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso 5, parte final do artigo 150 da Constituição Federal, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando sua instituição consequentemente sujeita ao princípio da legalidade restrita. Aqui se discutia a questão da forma de cobrança, de implementação na lei, né, para a cobrança de pedágios. Mas o que se disse aqui nesse julgado, já deixando claro que não ofende a Constituição e não ofende o direito fundamental de locomoção, é que nas rodovias administradas pelo Estado, né, assim como isso se aplica também nas rodovias que são objeto de concessão pública, tá? Então o Estado passa a exploração do patrimônio público, que são as rodovias, por uma empresa privada, mas aquilo ainda é patrimônio público, tá? De que a cobrança de pedágio, ela é autorizada pelo artigo 150 da Constituição Federal. E ela, na verdade, é um preço público, ou seja, é um preço que nós pagamos pela utilização do bem público, tá? Então, isso tem assento constitucional. O preço público é uma forma de tributo, né? Não é uma taxa, não é um imposto, mas não é uma contribuição, mas sim um preço público, que só paga aquele que utiliza daquele patrimônio público. Tá? Então, deixando claro aí, discussões já ultrapassadas há bastante tempo, de que a cobrança de pedágio não ofende o meu direito fundamental à liberdade de locomoção. Não é, portanto, inconstitucional, certo? Feitos esses esclarecimentos, volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais de outros direitos fundamentais.